qual nome que a gente dá para isso? O que eu quero dizer é, eu sei o que é uma Ku Klux Klan, eu sei o que é um grupo neonazista, eu sei o que é o ISIS, entendeu? Isso não é um partido político, isso não é um sindicato, isso não é... Isso é um movimento. Como é que a gente caracteriza... Porque essas pessoas não são as 58 milhões de eleitores de Jair Correto. Bolsonaro, né? Isso é uma pequena parcela, é uma parcela radicalizada. Como é que a gente caracteriza, em ciências sociais, como é que... Para a gente começar a ter vocabulário aqui, qual nome que a gente dá para isso? A gente pode dar diferentes nomes, porque é um fenômeno complexo que é montado a partir de diferentes elementos, né? Então, por exemplo, eu acho que o fenômeno que é mais óbvio, que as pessoas geralmente tendem a apontar, né, fascismo, né? Ou o que seria o mais adequado, neofascismo. Existe uma inspiração neofascista nesses movimentos? Sim, existe. Então, é parte disso. Mas também isso não dá conta de explicar tudo. Eu acho que também tem essa questão. Acho que a melhor forma de traduzir isso é a extrema-direita. Eu acho que ainda chamar de extrema-direita, e aí que se diferencia de uma direita, de centro-direita, inclusive de uma direita democrática, de uma direita radical, que é um pouco já mais perto disso, desse fenômeno, e extrema-direita, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Mesmo a figura de determinados atores políticos que estão, digamos, um pouco no limite, né, do que a gente no Observatório da Extrema-Direita tem trabalhado com definições, que seria um limite entre a direita radical e a extrema-direita, eles ainda ficam, quando fazem parte do jogo democrático, são eleitos, né, exercem seus mandatos, eles estão, digamos, nesse limite, nessa linha muito tênue entre uma direita radical e uma extrema-direita. Agora, quando a gente tem um grupo de pessoas que estão contestando o jogo todo, né? Então, ou seja, não é contestar, que eu acho que isso é uma coisa importante, daqui a pouco acho que eu volto nesse ponto, mas que estão contestando a eleição, não é o resultado da eleição. Estão contestando o processo. Quando a gente tem isso, aí a gente tem extrema-direita, né? E por que eu acho importante a gente chamar assim de extrema-direita? Porque a gente está falando principalmente de uma liderança, no caso de Jair Bolsonaro, que tinha atuação institucional. É diferente, então, por exemplo, a gente tem historicamente, por exemplo, na cidade de São Paulo, a atuação de grupos, pequenos grupos neofascistas, mas que eles não têm, digamos, uma aderência institucional. Eles não estão ligados ou relacionados com alguém que tenha uma atuação, uma pessoa que tenha sido eleita, partido, ou como você falou, sindicato, eles não têm essa institucionalidade. Então, eles atuam na clandestinidade, né, de maneira ilegal, se reúnem, né, não abertamente. Então, a gente tem esse fenômeno, né, historicamente, isso no contemporâneo. Agora, a gente está falando de uma outra coisa, que é essa relação, principalmente com atores institucionais, eu acho que aí faz sentido, sim, a gente chamar de extrema-direita. E o ponto que eu queria voltar, né, que é como é que a gente define isso, não do ponto de vista acadêmico só, mas eu acho que como fenômeno, que é o seguinte, o que esses grupos querem? Né? Eu acho que existe às vezes, na superfície, olhando, parece mais simples do que é, porque na superfície, então, eles não estão aceitando a vitória do Lula, não estão aceitando a derrota do Bolsonaro. Não é tão simples, porque o que esses grupos estão fazendo, e aí tem uma definição nos Estados Unidos que tem sido utilizada que eu acho bem interessante, que é a ideia de negacionismo eleitoral. Então, a ideia de negacionismo eleitoral, ela primeiro se conecta com a Covid, né? Então, quando a gente está falando do negacionismo de vacina, esse processo, né, de não acreditar, né? Então, de acreditar que, por exemplo, um medicamento que tem eficácia comprovada que não funciona, vai funcionar, porque as pessoas viram isso em alguma mensagem que receberam pelo celular. Então, essa espécie de negacionismo, né, e que se confronta muito com a realidade, né, que mostra um efeito de dissonância cognitiva nessas pessoas. Não importa o que você diga, não importa o que você mostre, não importa. Elas vão acreditar, por exemplo, que o Alexandre de Moraes foi preso. Elas vão acreditar que existe um golpe em andamento. Elas vão acreditar que existe uma intervenção militar.
elas vão acreditar que um container é cheio de, enfim, armas para esse evento. Então, ou seja, não tem conexão com a realidade. Então, a ideia de negacionismo eleitoral é a ideia de que existem, então, grupos que eles estão negando não o resultado, o que já seria muito grave. Não concordar, digamos assim, se é que existe isso, né, a ideia de que você não concorda com o resultado das eleições, só isso já é antidemocrático. Isso já é muito grave, isso já é antidemocrático. Se manifestar sobre isso, enfim, é absurdo. Agora, a questão é que esses grupos, eles estão, digamos assim, o buraco é mais embaixo, porque eles não aceitam o processo eleitoral. Eles não aceitam a realização das eleições. Eles não aceitam que exista o TSE. Eles não aceitam que exista a Suprema Corte. Então, ou seja, esse negacionismo, ele é um negacionismo que, a meu ver, ele está próximo, por exemplo, quando você tem pessoas que acreditam que a Terra é plana, né? Por isso que eu acho que a ideia de negacionismo ajuda bastante, porque não é mais complexo que isso, não é não aceitar o resultado de uma eleição, é não acreditar que a Terra seja esférica, e não acreditar que o sistema que a gente tem institucional, que ele funciona, né, do ponto de vista de ter eleições, de a gente ter o resultado dessas eleições serem respeitadas, etc. Então, a gente está numa situação que ela é grave do ponto de vista cognitivo também, não só político, por parte dessas pessoas.